Fomos desafiados pela Twilio a usar a API de WhatsApp para construir uma solução de engajamento com vocês. E assim nasceu o Quizy. Não é Quizy. O Quizy é o nosso primeiro bot de WhatsApp. Nesse vídeo nós vamos te mostrar como construímos o nosso bot e como você pode criar o seu próprio bot de WhatsApp de forma fácil e rápida. Essa parte de WhatsApp a gente pode trabalhar para gerar engajamento, né? E a gente pode juntar com a parte de lives também. De repente a gente pode fazer um bot para a gente poder usar junto com as lives, né? Interagir com as pessoas enquanto elas estão participando. Ainda tem o fato de que as pessoas querem aprender a fazer bot, né? Sim, e eventualmente a gente podia dar uns prêmios pra galera que realmente acompanha o canal e tá estudando. Isso. Vamos ver se é fácil, né? Se é rápido da gente poder prototipar alguma coisa. Sim, vou abrir a documentação aqui. Bom, então esse é o site da Twilio. Dá pra ver aqui que eles falam sobre engajamento inteligente do cliente em escala. E para isso tem diversos serviços, várias APIs, desde mensagem, voz, vídeo, e-mail. E bom, se a gente estava preocupado aqui com facilidade e rapidez, está dizendo aqui que dá para criar um bot no WhatsApp em 5 minutos com Node. Vamos ver se a gente consegue fazer o mesmo com Python, né? Vamos ver. A gente vai criar uma conta. Qualquer pessoa que se inscreve aqui consegue criar uma conta de graça, né? E começa com mais ou menos $15 de crédito. Isso é bem bom, já dá para testar bastante coisa. E eu acho que a gente pode começar dando uma olhada nessa área de mensageria, que é o nosso interesse, né? Aqui tem um Try It Out. E eu quero testar já como eu posso enviar uma mensagem no WhatsApp. Quando a gente abre aqui essa área de teste do WhatsApp, ele nos dá algumas informações. E ele explica aqui, então, que para a gente utilizar o WhatsApp em produção, o WhatsApp tem que formalmente aprovar uma conta nossa, mas para a gente testar, a gente pode utilizar a Twilio Sandbox. Vamos fazer nosso primeiro teste, então. Ele está falando para a gente enviar uma mensagem de join com esse código aqui para esse número específico, que é o número da Twilio. Então, vamos enviar aqui. E aqui apareceu mensagem recebida. Legal. Vamos pro próximo passo. No tutorial aqui é a gente enviar uma mensagem de uma via. Então tem 3 opções aqui e a gente vai escolher a opção de código de verificação. Aqui a gente poderia até alterar, se eu quisesse botar em português, por exemplo, mas vamos enviar ela assim. Legal, chegou aqui. E aqui ele confirma, né, que foi enviado. Isso. Então é legal que a gente já começa a ver, né, a possibilidade de utilizar outras linguagens de programação aqui, né, para poder fazer essa requisição, por exemplo. Então, no próximo passo... A gente envia uma mensagem pelo celular. Legal, vou enviar aqui então. E aí ele está dizendo que recebeu lá o teste, que você poderia então enviar por ali. Posso enviar uma resposta por aqui. Olá, mundo. Muito bom. Essa é a resposta que a gente vai enviar. A gente cria a requisição aqui. E tu tem que receber ela. Recebi, olá, mundo. Perfeito. Aí o nosso próximo passo e último aqui do tutorial é configuração de sandbox. A gente pode então testar o sandbox criando um bot dentro do Twilio Studio. Então a gente vem nessa seção aqui e começa sempre pela parte de Try It Out, né? Então tem as opções aqui de templates disponíveis para a gente criar com o Twilio Studio e uma delas já é de chatbot, né? De mensageria. A gente pode clicar aqui para abrir esse guia com as instruções da documentação da Twilio e aqui ele já explica o passo a passo. Então o primeiro passo, segundo a documentação, é a gente criar um flow. E eu vou botar aqui bot de WhatsApp. Aqui ele está de novo dando as opções da gente olhar os tutoriais. A gente pode só botar next para ele já abrir o editor. O nosso ponto de partida aqui no estúdio sempre é essa janela aqui, que mostra alguns eventos possíveis. No nosso exemplo, a gente está lidando com uma incoming message, então que nem o teste que o Alisson fez. Ele vai enviar uma mensagem e eu quero dar uma resposta a partir disso. Eu vou começar configurando o nosso bot da forma mais simples possível que eu consigo pensar, que é a de receber uma mensagem, envia uma outra e acabou. Para fazer isso, então, a gente utiliza essa biblioteca de widgets, como eles chamam, são componentes, e o que a gente vai utilizar é o send message. A gente pega o nosso componente, a gente pode dar um nome para ele, a gente vai colocar uma resposta padrão, então, olá. Inscrito, se você é um inscrito do canal Programação Dinâmica, se você não é, já se inscreve aí. Aqui a gente salvou a nossa mensagem. Ainda não está pronto porque a gente precisa conectar esse evento aqui na nossa caixinha. Então, recebi a mensagem, vou enviar de volta essa daqui.
A partir daqui eu já tenho um fluxo completo e eu posso publicar ele. Só falta mais um passo para a gente conseguir fazer o nosso bot funcionar, que é justamente conectar o link do webhook desse fluxo que a gente criou lá no Sandbox. Então a gente fecha esse ciclo, a gente copia aqui então o link do webhook, a gente acessa a página do nosso Sandbox, das configurações e coloca aqui o link que vincula o webhook do nosso fluxo com o do Sandbox. Então, quando uma mensagem vier nesse link, ele vai usar aquele fluxo lá e a gente tem que salvar aqui. E agora, a gente pode testar já. Basta enviar uma nova mensagem e ele respondeu lá, olá inscrito. Então, se a gente utilizar o Twilio Sandbox, a gente vê que é realmente muito rápido poder fazer o nosso primeiro teste. E aqui no estúdio, as coisas podem ficar tão complexas quanto a gente queira, porque a gente pode utilizar e combinar esses componentes para ir fazendo um bot mais complexo. Então, só não pode criar um bot senciente, hein, gente? Então, depois de alguns minutos da gente aqui brincando no Twilio Studio, a gente já conseguiu fazer um bot um pouquinho mais esperto que o anterior. E agora a gente tem uma possibilidade de responder a diferentes mensagens. Então, a gente começa aqui, como sempre, né? Como eu falei, nessa caixa aqui de eventos. E a partir de uma mensagem que o nosso bot receber, ele vai enviar uma mensagem e aguardar uma resposta. Então, agora ficou mais esperto, né? Ele consegue saber que algo vai ser retornado. E a mensagem que a gente enviou aqui é uma mensagem que mostra 3 opções. Então, a pessoa pode participar de um quiz, pode receber informações sobre programação dinâmica ou receber informações sobre a Twilio. Depois que o nosso usuário envia essa resposta, ele vai receber mensagens personalizadas. Então, aqui, ó, a gente tem a possibilidade de configurar a partir da resposta. Então, if reply, eu indico para ele qual é o componente que ele deve seguir, que é o check response, ou checar a resposta. Esse componente, ele tem 3 transições possíveis. Então, a pessoa pode enviar 1, 2 ou 3, as opções que eu mostrei, e para cada uma dessas opções, eu escolho um novo componente. A gente faz isso com arrasta e solta, vai linkando as caixinhas. Então, veja que o nosso bot já ficou bem mais interessante e a gente não precisou de muito para conseguir fazer isso. Quero testar esse bot aí. Calma, a gente tem que publicar o bot e eu tenho que vincular o link desse fluxo aqui no meu Sandbox, porque eu tinha vinculado aquele bot anterior. Então, eu vou mandar uma mensagem aqui. Olha lá, por aqui eu posso te ajudar com uma dessas opções. Quiz, mais informações sobre programação dinâmica ou sobre a Twilio. Vamos ver sobre a Twilio. Ah, bacana, hein? Acho que a gente já conseguiu validar que o Twilio Sandbox e a ferramenta de WhatsApp da Twilio pode servir para o que a gente gostaria, que é fazer uma solução de interação nas lives. A gente está pensando aqui num quiz em que os inscritos vão interagir quando a gente vai fazendo uma live. E são perguntas sobre o canal. Cada pergunta vai ter uma pontuação, né? Isso aí. E aí, além de responder o quiz, então responder uma pergunta, seria legal que as pessoas pudessem ver o ranking, solicitar o ranking. Bom, ela também pode solicitar informações, né? Que nem a gente tinha feito naquele exemplo lá no estúdio. Acho que em termos de funcionalidades, é assim bem simples. Mas, se a gente for pensar em termos de esquema da solução e dos módulos que a gente tem, bom, então tem uma pasta limpa aqui que eu vou criar o meu ambiente virtual de Python. E agora eu vou instalar 2 coisas. Uma vai ser o Flask, que a gente vai utilizar para fazer o nosso servidor. E a outra vai ser a API da Twilio aqui, né? Então eu vou abrir o Visual Studio Code, meu editor de texto, e a gente pode começar. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, que eu vou chamar de main.py. E daqui eu vou importar o que eu preciso do Flask e da Twilio também. E aí a gente poderia, por exemplo, fazer uma página aqui só para a gente testar que está tudo funcionando. Então cada funçãozinha dessa que a gente fizer aqui dentro pode representar um ponto de entrada aqui para a nossa aplicação, uma página, basicamente web com Flask, né? E aqui a gente vai dizer que na nossa rota principal, na raiz do nosso site, sei lá, www.pgdinamica.com, a gente vai retornar apenas essa string aqui, está funcionando o Flask, tá? Então a gente pode testar isso como? Se eu der um playzinho aqui, ele está com o servidor de teste aqui do Flask, que está dizendo que nesse endereço, né, do localhost, a gente pode acessar a nossa página principal. Vamos ver?
Legal, então tá aqui, ó, tá funcionando o Flask, exatamente aquilo que a gente retornou, beleza? Mas não é isso que a gente tem que dar lá para a Twilio. O que ela espera é um ponto que receba uma requisição por post. Quando o usuário envia uma mensagem ali para a sandbox da Twilio, né, ela vai procurar então aquela URL lá de webhook de post e vai enviar para lá informações e a gente vai poder responder a partir de uma outra funçãozinha aqui que a gente vai escrever agora, tá? Então eu vou fazer aqui nossa função bot, ela vai estar na rota /bot e a gente tem que dizer que ela funciona pelo método post e não get. Então pronto, aqui dentro a gente vai poder receber as informações lá da Twilio. Por onde? A gente pode verificar por meio desse objeto request lá do Flask o que chegou aqui. Então, se você quiser ver essa requisição, você pode dar um print aqui em request.values, mas para que essa resposta funcione com a Twilio, eu não posso retornar uma string que nem eu fiz aqui nesse de baixo. Eu preciso retornar um objeto específico, assim, uma coisa que está no formato que a Twilio espera. Por isso que a gente conseguiu instalar aquele pacote Twilio que vai conseguir construir para a gente o pacotinho esperado pela Twilio na hora que a gente quiser responder, tá? Então, eu vou importar aqui, ó, da Twilio, pronto, TwilML, né, que é essa linguagem aí essa linguagem que ela espera, message response, a gente vai importar esse messaging response aqui, tá? Que é uma classe de resposta de mensagem. Exatamente. Então eu vou criar um objeto aqui de resposta, ó, esse resp igual a message response, instanciando esse cara, beleza? E aí a gente pode recuperar esse objeto de mensagem e configurar ele, por exemplo, dizendo que a parte body, que é o corpo da mensagem, exatamente, vai ter esse funcionou que a gente gostaria aqui de retornar. E aí agora sim, a gente retorna uma representação de string do nosso objeto da Twilio. Então esse aqui seria o mínimo para a gente conseguir responder alguma coisa para o usuário. Tá, então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. A gente está aqui implementando o nosso servidor web em Python utilizando o Flask. E aqui a gente tem algumas rotas de entrada para esse servidor. Então, o que a gente está fazendo aqui vai funcionar dessa forma. Eu vou mandar uma mensagem aqui pelo sandbox da Twilio. E aí a gente vai ter passado a URL, essa URL aí do /bot, lá naquela configuração do sandbox, de modo que quando chegar uma mensagem lá na Twilio, a Twilio vai acessar essa rota e ver o que está escrito nela e vai devolver para o usuário. Então, o usuário vai receber um funcionou. Exatamente, exatamente. Só que aí a gente precisa colocar esse nosso servidor de pé, de forma que a Twilio consiga acessar ele. Porque agora ele está local, então não tem como a Twilio ver Exatamente. ele. Então, uma forma seria a gente já hospedar o nosso servidor, por exemplo, no Heroku ou em algum outro serviço. Né? Exatamente. Mas como a gente está testando aqui, né, a forma mais prática e rápida da gente colocar ele de pé é a gente utilizar o ngrok, né, que é um serviço que vai permitir a gente expor o nosso localhost aqui para a web e a gente pode botar esse link lá na configuração da sandbox da Twilio. Tá, então a gente vai meio que conectar o computador na internet. Exatamente. E aí outros computadores, como por exemplo o servidor da Twilio lá, vão se conectar com a gente dessa forma. Isso aí. Então agora a gente tem que botar o nosso servidorzinho de pé aqui e configurar o ngrok. Perfeito. Bom, então já tem o ngrok instalado aqui no meu computador. Se não tivesse, a gente teria que instalar. Isso. E eu vou dizer aqui para ele abrir, né, nesse HTTP 5000, que é a porta que o Flask está utilizando. Aí ele vai gerar uma URL. Isso. E aí essa URL aqui, ó, corresponde ao que a gente está utilizando aqui como servidor local. Então, se eu abrir, por exemplo, essa página aqui na raiz, a gente vai receber o nosso índice lá, tá funcionando o Flask. Isso. E se eu passar o /bot, não vou ver diretamente porque eu não vou fazer um post com o meu navegador, mas a Twilio sim, ela vai fazer um post aqui. Então você vai colocar nas configurações do sandbox, vai Exatamente, vou salvar. E aí eu consigo testar aqui já. Isso. Eu vou fazer o join agora na sua sandbox, porque antes a gente estava testando a minha. Agora eu posso enviar qualquer mensagem. Qualquer mensagem. Olá. Funcionou. Então, esse bot ele responde sempre com aquela mesma mensagem, funcionou, que a gente colocou lá. Deu certo. E aqui, ó, toda vez que chega uma nova mensagem, ele mostra aqui pra gente os dados, né? Porque a gente deu aquele print no request.values. Muito bom.
Bom, da parte do bot... É isso, essa é a estrutura. É isso. Então agora para a gente ter aquele bot que é capaz de responder de múltiplas formas diferentes, né, diversas interações, eu vou criar outros arquivos aqui, separar as funcionalidades deles em algumas outras classes. Então vamos primeiro escrever um arquivo que eu vou chamar de dispatcher, né, de tarefas, despachante, isso aí. Então eu vou criar esse despachante que ele vai receber aquilo que o usuário escreveu e vai verificar o que deve ser feito, né? Que tipo de coisa? Eu tenho que passar o link da Twilio, eu tenho que passar o link de programação dinâmica, eu tenho que iniciar o quiz. É ele que vai fazer essa gestão. Ele chama alguém. Ele chama alguém, exatamente. Então vamos lá criar o dispatcher. Bom, o nosso bot já está começando a ganhar corpo aqui, né? Então eu fiz o seguinte, eu recebi aqui a mensagem original do usuário. Tá. Li a partir daquele request.values que a gente estava imprimindo, né? Então, se a gente pegar esse body, a gente consegue a mensagem original, que vai ser útil mais à frente. Então, esse despachante, ele vai ser o responsável por responder. Esse reply é uma função que eu criei lá para responder a partir dessa mensagem aqui, tá? Então, ele pode responder de duas formas. Ou ele deu uma resposta direta mesmo, e a gente não vai passar nesse if aqui, vai construir aquele objeto que a gente já construía, vai ler o body dessa resposta direta. Se ela tiver uma mídia, por exemplo, uma imagem, a gente adiciona aqui também, né? Então, a gente viu como adicionar a parte de texto e agora a gente está vendo como adicionar a parte de mídia. E no final a gente responde como a gente já respondia. Então, esse é um fluxo possível. O outro ele respondeu com uma constante aqui chamada quizflow. Então, tem basicamente dois grandes fluxos no nosso bot. Ou ele está ali dando informações que não precisa cadastrar o usuário nem nada, né? Simplesmente para falar, isso aqui é da Twilio, isso aqui é programação dinâmica e tal. Ou ele entrou nesse fluxo do quiz que aí a gente precisa fazer uma coisa mais elaborada, né? Então, que a gente ainda não implementou. Não implementou, exatamente. Então, se a gente for entrar no fluxo do quiz, por enquanto, a resposta que ele vai dar é não implementado. Tá bom. E aí, como é que a gente fez esse despachante? Primeiro eu criei aqui algumas constantes de opções que são diferentes, né, e não colidem. São opções simples, né, o usuário vai digitar 1, 2, 3, 7, 8, né, P, Q, essas coisas. Eu já coloquei até as alternativas do quiz, que é uma coisa que a gente vai implementar ali depois. Tá. A gente quer um quiz aqui com 4 perguntas, com 4 possibilidades de respostas, né, alternativas, múltipla escolha, exatamente. Já coloquei essas constantes aqui. E o nosso despachante, ele tem basicamente essa função aqui de resposta, tá? Então, nessa hora de responder, ele vai verificar aqui, olha, se a mensagem for igual à opção do PG Dinâmica aqui, né? Ele vai dar uma resposta adequada a partir desse replies. Então, eu escrevi ainda um outro arquivo, aqui esse bot message, que basicamente a gente vai colocando ali as respostas possíveis do bot. Enfim, já separa está separando as responsabilidades dentro do código. Isso facilita muito, bom, para quem vai manter esse código no futuro e para entender também. Né? Isso. E isso dentro da nossa prova de conceito aqui, né? Porque você poderia ter esses textos todos em um banco de dados, enfim, uma coisa fora dos arquivos aqui do teu código. Só de não colocar num arquivão já facilita muito. Pois é. Então, basicamente, né, cada um dos fluxos aqui ele vai comparando, né? A única que tem uma comparação um pouco mais complicada seria esse do quizflow, porque tem várias possibilidades que podem cair no quiz. Desde pedir para participar no quiz, que é esse 1 aqui, até utilizar algumas outras opções que são específicas de quem já está no quiz. Então, tudo isso eu coloquei aqui dentro dessa lista do quizflow, e aí, se a mensagem do usuário, né, começar com qualquer coisa que cai naquela lista ali, a gente vai assumir que entrou no fluxo do quizflow, isso. E a gente vai fazer então uma nova classe aqui, ó, que eu vou chamar de Quiz Manager, para responder quando cair aqui no quizflow. Então vamos testar nosso bot com essa estrutura do despachante. Opa, olha lá, já mandou. Me chamo Quiz, posso te ajudar com uma dessas opções. Bota aí a opção 2. 2. Bacana, hein? Enviou o link do canal. Bota a opção 1 do quiz. 1. Bom, é para não ter um quiz, vamos ver. Ele tem que responder que não está implementado. Isso aí, não implementado. Legal. Bom, então a estrutura básica é essa, galera. E agora é realmente trabalhar aqui para a gente poder ter a estrutura final do nosso quiz, né? E você que se interessou por fazer um bot no WhatsApp, e a gente sabe que tem gente aqui que tem interesse nisso, muita gente pedia pra gente fazer, já pode fazer o seu cadastro agora na Twilio e começar a utilizar, começar a testar. Quando você criar sua conta, você já vai ter créditos
para começar a implementar todas as suas ideias de uma maneira fácil e rápida. Então aqui a gente tem a nossa solução final, galera. Veja que essa parte inicial aqui, né, do ponto de entrada para o nosso bot, ela não mudou muito. Eu apenas implementei aqui essa parte do Quiz Manager, né, o gerenciador do quiz, que a gente estava faltando, né? Então, agora eu instancio aqui um objeto dessa classe, Quiz Manager, e ele tem também a sua forma de responder. Mas perceba que a gente precisa de uma coisa a mais que eu passei a pegar aqui em cima, que é esse WAID, tá? Então, isso aqui é basicamente o número do telefone da pessoa, né? Então, para a gente poder responder de uma maneira que faça sentido, né? Assim, alguém já respondeu a questão 1 e a gente tem que mandar a questão 2, né? A gente tem que ter um registro histórico ali do que está acontecendo. A gente precisa armazenar esse dado da pessoa, né? Então, aqui a gente consegue pegar esse user ID, né, do número, nesse request mesmo, tá? Aquilo que chega para a gente ali pela Twilio por via post, beleza? Então, a gente simplesmente, ao invés de utilizar essa chave body, usa WID e pega esse número. E aí a gente instancia aqui o Quiz Manager, passa aqui para essa função reply, o ID e a mensagem original. E então, lá no Quiz Manager, a gente vai ter toda a gestão de respostas, né? Então, essa função reply aqui vai verificar se o usuário já está registrado, né? Vai verificar se ele está usando essa opção P de pedir uma próxima pergunta, né? E a gente vai buscar qual que é a pergunta atual para esse usuário, né? Baseado aqui nos dados dele. Se pedir pelo ranking com R, a gente vai ter que recuperar o ranking e responder aqui. Depois, se ele respondeu com alguma alternativa, né? A, B, C ou D, a gente vai usar essa função aqui de continuar o quiz, que vai avaliar se ele acertou, se errou e passar a próxima pergunta. Ele pode também pedir para apagar os dados em relação às respostas que se passou para o quiz, né? Quiser responder o quiz novamente. Ou, né, se passar alguma coisa diferente de todas essas possibilidades aqui, né, esse else, a gente vai mandar uma mensagem padrão ali dizendo, olha... Foi uma opção inválida, né? Isso, teve uma opção inválida, as opções são essas aqui, tá? E caso o usuário não esteja registrado, né, a gente vai dar então a opção de registrar o usuário. E aí você repara que todas essas coisas que tem a ver com recuperar algum dado, né, registrar o usuário, etc., a gente está utilizando esse objeto aqui de persistência, né? Então ele foi construído aqui no comecinho, ó, na hora que eu inicializo o Quiz Manager, a gente cria aqui esse objeto de persistência, que no caso eu criei esse local persistence aqui, que é uma classe que faz a persistência por meio de arquivos. Mas se você colocar isso hospedado na internet e você quiser utilizar um banco de dados, toda a estrutura você pode manter a mesma, a única coisa que você tem que substituir é esse local persistence. Então assim o código fica bem organizado e separado, que basta você construir ele com a mesma interface, né, essas mesmas funções aqui, saber recuperar um usuário, saber recuperar o ranking, saber registrar o usuário, essas coisas, e vai continuar funcionando o código da mesma maneira, legal? Então, é um pouquinho mais complicado mesmo esse código do Quiz Manager, mas você vai poder avaliar ele com calma aí no repositório que a gente vai deixar o link aqui embaixo, beleza? Então, só para a gente finalizar, vamos olhar as outras classes que foram adicionadas, né? Então, tem primeiro a nossa estrutura de questão, né? E o nosso arquivo de persistência aqui, ó, como eu falei, tem a interface base, que você pode implementar aí com SQL, com Firebase, com o que você quiser, tá? E a local que eu implementei em cima daquela, né? Então, dando o código de cada uma daquelas funções aqui, tá? Então, vamos testar esse bot agora? Vamos ver se a coisa está funcionando? Agora ficou mais complexo, hein? Ficou mais complexo, pois é. Vou botar aqui para rodar. Bom, foi um desafio em tanto esse, hein? Nossa, foi realmente desafiador, mas eu acho que foi bem legal. E se você quiser ver esse bot em ação, em uma live aqui no canal, comenta aqui com a hashtag DesafioTwilio. Se a gente tiver mais de 100 comentários com essa hashtag, a gente vai implementar o bot polidinho e tal, e vamos fazer uma live
para botar ele em execução. Com prêmios, hein? Olha lá, com prêmios. Se você trabalha numa empresa ou é sócio de uma empresa que precisa de engajamento com os clientes de forma inteligente e escalável, a solução que você precisa com certeza é a Twilio. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.